O conhecimento está em tudo e em todo lugar. E na cidade universitária UNA, ele ocupa vários espaços, formando uma enorme sala de aula na região centro-sul de BH. Aqui, a troca de saberes ocorre a todo momento entre alunos, professores e comunidade. Na UNA Aimorés, vivenciamos as transformações do mercado, com soluções inovadoras e em serviços para a população. Aqui tem multidisciplinaridade, parcerias estratégicas e ótimas oportunidades de adquirir experiência prática. A Casa UNA é um espaço de todos, onde o mundo do trabalho e sala de aula dividem paredes, formando um ambiente propício para o desenvolvimento de habilidades e que abre portas para as diversas áreas de atuação social e profissional. Parceiros como a FIENG e a CDL-BH nos ajudam nessa missão. Mais do que espaço de aprendizagem, a universidade também é lugar de atendimento à comunidade, gerando acesso e integração. Essa é uma das funções principais de nossa clínica. Afinal, inclusão social, saúde e bem-estar é direito de todos. A UNA Liberdade é dinâmica, criativa e inclusiva. É o espaço ideal para quem não tem medo de soltar a imaginação. Com infraestrutura contemporânea, acessível, estúdios de design, moda e audiovisual, além de agências experimentais, laboratórios e núcleos tecnológicos, prestamos serviços que integram arte, sociedade e negócios. O Unacine Belas Artes, espaço de relevância histórica no eixo cultural de nossa cidade. A Praça da Liberdade e tudo que ela oferece também fazem parte desse complexo transformador ao qual chamamos de Cidade Universitária UNA. Aqui aprendemos com a experiência, trabalhando em projetos vivos em parceria com diversas empresas e perspectivas. Tudo isso é para você. UNA, a sua parceira de vida. A gente vai ter agora com a Denise Flores, que estamos anunciando isso desde ontem, com os filmes Las Aspirantes, Mátria e o filme de hoje, né? Los Peces Também Saltam. Antes de iniciar, eu queria aproveitar, porque hoje na Argentina também teve uma triste notícia, e por falar de morte. Hoje morreu Norita Cortinhas. Ela foi uma psicóloga social, militante e defensora dos direitos humanos da Argentina, uma das fundadoras da linha fundadora das Mães de Plaza de Maio. Ela morreu sem saber o que aconteceu com seu filho. O filho dela foi desaparecido em 15 de abril de 1977. Então, é isso. Só queria compartilhar isso com vocês. Mais uma hoje, né? Uma homenagem para ela. Agora sim, a Carla vai apresentar a Denise. Boa noite, pessoal. A Denise Flores Xavier vai fazer a palestra Vida Continua, uma conversa sobre vida, morte e luta das mulheres. Denise Flores Xavier é amante da vida e ativista
da boa morte. Adora cores, festas e estar com seus afetos. Escritora e autora do perfil Divirta-se no Caminho. É doula da morte e voluntária na Cabana Compassiva. Desde 2005 trabalha com produção audiovisual. É uma das autoras do catálogo da terceira Mostra Cinema Argentino de Mulheres com o texto Vida, Morte, Vida, Morte, Vida, com análise dos filmes As Aspirantes, Mátria e Os Peixes Também Saltam. Seja bem-vinda, Denise. Boa noite. Primeiramente agradecer Lu e Carla pelo convite super generoso, carinhoso, afetuoso. Agradecer Maria, que está na produção também, pelo carinho e cuidado aí ao longo da semana. E agradecer a todo mundo que está aqui nesse horário, né, para a gente ter essa conversa. Pautei algumas coisas para falar, e a ideia é que depois a gente abra para poder um diálogo mesmo entre todos, assim. E, gente, eu sou bem old school, então um caderninho para eu ir colando as minhas falas aqui, que eu acho mais fácil do que, às vezes, slide, ficar olhando para trás, assim. Estava conversando com a Carla um pouco antes, e ela estava falando sobre a questão da curiosidade que tem sobre o termo doula da morte, né? Então, eu brinquei com ela que falei, vou deixar para o final, porque pelo menos a gente tem uma pergunta, assim, que alguém... Ela falou, não, é sacanagem, que o pessoal está curioso. Mas eu acho que é importante, porque, de certa forma, também explica por que eu estou aqui. Eu sou formada em cinema, eu trabalho com audiovisual, então o cinema é um mundo que existe na minha vida há 20 anos, esse ano eu faço 20 anos de carreira. E a doula da morte, ela vem do lugar da minha vida, assim, né? Vida pessoal é engraçada porque é a vida da gente. Eu tive muitas perdas ao longo da vida. Eu perdi meu padrinho quando eu estava com 22 anos e 3 dias depois, meu pai suicidou. Eu perdi meu pai por meio do suicídio. E aí eu comecei a lutar, a lidar com essas perdas, com essas dores. Depois, quando foi em 2010, eu perdi a minha avó e 3 amigos no intervalo de 3 meses. Foi num intervalo muito rápido, assim, foram perdas que não tem ligação entre elas, cada um com a sua história de vida. E aí, uma das maneiras que eu encontrei para lidar com a dor dessas perdas foi começar a estudar sobre o luto, assim. Então, eu comecei a ler livros sobre o luto, a frequentar palestras, alguns estudos. E nisso fui conhecendo pessoas, especialmente da área da saúde. E uma dessas pessoas um dia me escreveu, porque ia ter o curso de doula da morte, isso era ali na pandemia. E ela achava que eu tinha que fazer, por causa de um projeto que eu comecei e agora estou para seguir ele, que se chama Inventário Imaterial, que é um projeto de registro de memórias de pessoas com doenças ameaçadoras da vida. Então, eu fui fazer esse curso porque era muito um lugar de entender o que acontece com as pessoas que estão, de fato, olhando nos olhos da finitude, assim, as pessoas que estão se preparando para morrer. E a doula da morte, ela está nesse lugar. Ela é como a doula da vida na outra ponta da história, assim. É uma formação para a gente aprender a ajudar as pessoas a lidarem com a ideia de que, com a ideia não, né, com o fato de que vão morrer, assim, ajudarem a se organizar de alguma maneira, ajudarem a tentar passar por esse momento da maneira mais confortável possível. E é uma formação bem completa, assim, tem pessoas... Na minha turma, as pessoas se especializaram em cuidar de corpos, em trabalhar nas funerárias. Tem gente que se especializou em luto de pets, para ajudar as pessoas que perdem pets. Eu, hoje, atuo, assim, a questão da doula da morte com um curso, que eu dei ano passado e volto esse ano, de escrita e luto, e com palestras e trabalho voluntário, mais voltado para o luto do que exatamente do doular nos momentos finais de morte. Não é um lugar que eu tenho estado tão presente. Mas a doula da morte vem disso. E quando a minha avó morreu, ela morreu de dengue hemorrágica, assim, foi uma coisa muito rápida. O meu avô se preocupou muito com essa questão da morte, assim, e começou a se preparar para morrer, no sentido de pesquisar quais os direitos que ele teria, de deixar isso registrado. E foi assim que, ao longo dos últimos anos, eu fui me descobrindo uma ativista da boa morte, que é uma pessoa que defende o direito de morrer bem, o direito de dignidade até o final. E aí a junção do cinema com tudo isso é o que trouxe o convite para estar aqui nessa mostra, que a curadoria de muitos filmes passam por esse lugar de morte, de vida, e a ideia dessa fala que é um pouco sobre a continuação da vida, assim.
E quando a gente pensou no título da palestra, a gente pensou muito nesse lugar que era A Vida Continua, mas não é uma palestra espírita para falar sobre as várias possibilidades de que a vida continua do lado de lá. A ideia é falar sobre a vida que continua aqui. E aí, então, sobre a escolha do tema, né? E quando a gente estava falando sobre mulher, sobre o feminino, e pensando muito essa coisa da morte, né? Que a morte ela é um substantivo feminino, assim. A morte ela tem esse feminino nela, assim, que abraça. E a gente ficou pensando muito nisso, né? De como ela passa pelas mulheres. E aí, relendo alguns textos que falam sobre a história, assim, eu não queria trazer fatos históricos, até porque eu sou ruim disso, eu vou me perder com o que aconteceu quando. Mas, historicamente, desde os tempos bárbaros, assim, é destinado às mulheres a função pública do luto, a função pública do sofrimento, assim. Antigamente isso era bem delimitado, assim, cabia às mulheres sofrer publicamente, ter o luto publicamente. E hoje, quando a gente pensa assim, em algum lugar ainda cabe, assim, né? Se a gente parar para pensar, tem as carpideiras que choram os mortos ali no cemitério, que são contratadas para isso. A figura da viúva é muito mais presente na nossa mente do que do viúvo, assim, até porque cinematograficamente as novelas elas vão trazer esse lugar, e porque o luto da mulher está muito relacionado ao fato de que a nós mulheres muitas vezes é destinado o papel de cuidadoras também. Então, quando as mulheres perdem, geralmente elas vêm morrer um ente querido de quem muitas vezes elas cuidou até o fim, assim. É um lugar muito maior, assim. Existem grupos de apoio a pessoas enlutadas, e você tem o grupo especial dos homens, especial assim, em separado, porque é preciso dizer que eles podem sofrer, que eles podem chorar, porque parece que não tem um espaço para isso, e é necessário isso. E das mulheres isso já é esperado, mas, por outro lado, também fica uma supercarga em cima disso, porque elas precisam chorar, a gente precisa consolar, a gente precisa cuidar. Então, a gente fez essa amarração pela mostra, pensando muito nesse lugar, assim. E aí, eu acho que nem todo mundo aqui viu todos os filmes, então eu separei algumas passagens dos filmes que eu vou tentar explicar o que é um pouquinho assim. Não exatamente descrever a cena, mas só para a gente entender do que está sendo falado, né? E aí as meninas me passaram 3 filmes da curadoria para que eu pudesse assistir e escrever o texto que está no catálogo e comentar a respeito. E o primeiro foi Os Peixes Também Saltam, assim, que eu hoje comentei com a Luizina, que assisti 2 vezes, porque ele é um documentário observacional, assim, num cemitério. Então, a primeira vez que eu vi, eu falei, tá. Então, o que é mesmo para eu fazer? O que é para eu escrever? O que é para eu falar? Fiquei ali observando aquela vida no cemitério, meio sem entender, mas acho que eu fui rever até num outro momento meu também. E aí me veio muitas coisas que são muito curiosas, assim, quando a gente vê o filme. Porque quando ele começa, assim, na primeira cena, ele abre com uma cena em que estão colocando vários caixões empilhados num caminhão, e o caminhão indo embora. E depois tem um senhor destruindo um caixão. Ele só está destruindo o caixão, não dá para entender muito bem o porquê. E aí me veio muito essa coisa de que existe uma coisa prática na morte. A morte, o primeiro momento dela é que ela é prática. Quando se morre, é preciso cuidar do corpo, é preciso levar para o cemitério, é preciso enterrar, é preciso tomar providências. E que isso tudo acontece em meio ao momento de maior dor das pessoas. Né? Você não tem a opção de, tipo, deixa eu colocar minha dor aqui do lado e tomar as providências legais. É sempre tudo muito misturado. E aí, na sequência, ele traz uma cena que é muito curiosa, porque são 2 adolescentes, assim, góticos, que ficam passeando pelo cemitério, e eles estão maravilhados, eles ficam vendo os túmulos, e falando como é bonito, e como é bonita essa estátua, nossa, e como é bonito sei lá o quê, e aí eles têm uma naturalidade de dar inveja, assim, sabe? Porque cemitério é um lugar que ninguém quer estar, assim, parece que se você entrar lá, você vai cair morto automaticamente. Tem um peso muito grande, e eu acho que esse peso tem muito a ver com o medo que todo mundo tem da morte. E aí é invejável, porque tem um paralelo de como eles conseguem estar perto da morte com tanta leveza, sem tanto medo, assim. Porque eles ficam apenas passeando ali, vendo os túmulos e conversando sobre como se ali fosse qualquer lugar, assim. E isso me tocou especialmente, porque essa semana eu tô em produção de um longa, e amanhã eu gravo num cemitério. E assim,
parece que a gente está indo sei lá para onde, porque é engraçado como as pessoas não conseguem lidar com o fato que a gente vai entrar no cemitério, assim. Alguém sempre tem um comentário sobre entrar no cemitério, assim. Porque, obviamente, é sempre um lugar de lembranças dolorosas para as pessoas. Mas a verdade é que o que mais curioso é porque parece que muitas vezes é menos o lugar da lembrança da dor, porque ali eu vivi uma perda, e mais o lugar do medo, assim, sabe? Porque eu acho que é um lugar que todo mundo tem que olhar e falar, uma hora eu também chego aqui, sabe? A certeza da morte é uma coisa com a qual a gente muitas vezes não está preparado para lidar, e que é algo riquíssimo de, em algum momento da vida, conseguir fazer. Que é entender esse lugar de olhar para a finitude e entender que essa é a vida que a gente tem e que a gente tem que viver e que aproveitar. E aí, na sequência, depois desse casal que está deslumbrado, assim, aparece um túmulo sendo arrumado, decorado, e tem umas coisas meio infantis no túmulo. Tem um cavalinho, uns brinquedinhos, assim. Aí eu pensei, né, que vai aparecer um pai falando da filha, vai aparecer uma coisa assim. E aí aparece um homem em que ele fala sobre a mãe dele. E ele começa a falar da perda da mãe, e a mostrar as tatuagens dele, explicar que ele tem várias tatuagens. E ele mostrou a tatuagem dele, ele falou, tatuei minha mãe, imortalizei minha mãe. E também foi um momento de muita identificação para mim, porque eu tenho uma tatuagem que é uma homenagem ao meu avô. E quando meu avô teve demência, assim, eu entendi que ele ia parar de escrever, então eu pedi para ele escrever Amadorada Neta, que era como ele me chamava, e tatuei. E eu acho que a gente faz essas coisas na busca de imortalizar os nossos mesmo. De tentar deixar eles um pouco mais perto da gente quando a gente já não tem essa presença física, essa presença da troca, e que a gente não sabe o que fazer com esse vazio que fica. E aí o filme continua, e aí eu fui entendendo como ele traz coisas muito mais, como tinha muito mais vida naquele cemitério do que quando eu assisti pela primeira vez. Tem o senhor que poda as flores, tirando aquilo que está morto e deixando a vida voltar. Lembrei muito da Lui, que sempre fala sobre as plantas e como elas são cíclicas e como elas refletem a vida da gente. Esse mesmo, agora eu não lembro se é o mesmo, mas tem um que ele lava as flores de plástico para poder voltar ao túmulo, porque é muito comum essa coisa do túmulo com flores de plástico, tem muitos lugares que adotam isso. E é sempre esse lugar dos túmulos não estarem abandonados, assim, eu não sei bem como é a cultura argentina, mas no México, eu tive a oportunidade de viajar ao México para ver a Festa dos Mortos. Eles têm muito essa crença de que você tem que manter, né, o lugar vivo, porque os mortos vêm visitar. Então, a gente mantém vivos nossos, a gente lembra deles para que eles se mantenham vivos em algum lugar, assim, e desse cuidado com esse lugar que é a última morada do corpo. E aí, já no final do documentário, tem uma celebração, aliás, antes disso tem alguns momentos de benzimento, que é a religião perpassando a morte, assim, que as pessoas vão para dentro do cemitério e ficam, tem uma mulher e depois tem um homem, e eles ficam, tipo, benzendo todo mundo na fila com a cruz e falando assim, qual é o seu e eles falam muito rápido, qual é o seu problema? Você vai conseguir? É uma úlcera, por que você não foi no médico? Vai no médico também. Aí benze, aí vem o próximo, aí benze, aí fala. Mas tem uma hora que uma mulher, ela fala sobre aquilo que eu acho que é o que atravessa muitas pessoas diante das perdas, que é do arrependimento, assim. Ela não estava ali porque ela estava com um problema que ela precisava se curar. Ela estava ali buscando um alento porque ela achava que não tinha feito o suficiente pela mãe que tinha morrido, assim. Então é uma fala que passa muito rápido, mas que é muito potente, de uma coisa que sempre fica quando a gente perde, assim, que é o que mais eu poderia ter feito, assim, o que eu poderia ter feito diferente, quanto mais eu poderia ter aproveitado essa pessoa. E aí depois tem a celebração de aniversário da Gilda, que é uma cantora argentina de 35 anos, que ela morreu no acidente de carro, e aí os fãs vão pro cemitério e cantam parabéns para ela no dia que seria aniversário dela. Assim, cantam com muita alegria e lembram que existe esse lugar também, gente, que lidar com a morte, a gente lida como a gente quiser, assim. Se quiser cantar parabéns, está tudo bem. Se quiser colocar roupa preta, roupa colorida. A verdade é que não deveriam existir tantas regras para se lidar com uma coisa que é tão difícil, tão individual e tão dolorosa. E aí o segundo filme que eu assisti, né, As Aspirantes, que são sobre as enfermeiras que não tiveram o seu trabalho reconhecido, elas estiveram na Guerra das Malvinas, e a presença delas na guerra não foi reconhecida, e elas lutam por isso.
Então, é um grupo de enfermeiras lutando pelo reconhecimento de que elas estiveram ali na guerra. E aí, num dado momento desse processo, o filme contaria essa história. Então, são mulheres que já carregam muitas dores, porque são mulheres que estiveram numa guerra, que foram alento aos seus pacientes, fizeram o papel de mãe, de filha, de tia, de avó, o papel que era necessário, eram cuidadoras, e uma delas é suicida durante um momento ali da história, e quando o filme abre, ele abre num lugar a primeira pessoa que está falando, ela diz, eu não vou lembrar a fala exata, mas ela fala como, talvez ela não tenha feito isso, talvez algo tenha acontecido, apenas talvez não seja essa história, assim. E quando a Lui me convidou, e a gente falando sobre as várias temáticas, assim, o suicídio era o que eu falei, Lui, esse, infelizmente, é o meu maior lugar de fala, assim. Além do suicídio do meu pai, 2 dos meus colegas de faculdade de cinema suicidaram. Então, foi algo que eu precisei aprender a lidar na vida, assim. E, geralmente, as pessoas que sofrem perdas pelo suicídio são chamadas de sobreviventes, assim. Porque, no meu caso, eu estou há 19 anos sobrevivendo à morte do meu pai. E a gente chama de sobrevivente porque a gente sobrevive à raiva, a gente sobrevive à revolta, à angústia, ao medo, ao sofrimento, o que eu poderia ter feito diferente, se eu poderia ter salvado essa pessoa, ao julgamento da sociedade. O suicídio é um tabu muito grande. E quando eu assisti o filme, eu falei com a Lui, que eu falei, para mim elas são duplamente sobreviventes, assim. Elas sobreviveram à guerra e agora elas precisam sobreviver à perda da companheira delas de uma maneira tão bruta, tão brusca, e elas tentam de alguma maneira seguir o legado. E aí tem a frase que eu já estava falando, que eu notei, né? As lutas que não se abandonam nunca serão invisíveis, assim. E elas seguem porque é uma causa de todas, mas elas têm esse impulso a mais, essa razão a mais de seguir, já que ficou pelo caminho uma das pessoas que estava ali ao lado nessa luta. E quando uma pessoa suicida, as pessoas estão sempre muito predispostas a julgar, mas eu tendo a achar que, de alguma maneira, foi a única alternativa que a pessoa encontrou para cessar uma dor que talvez ela já não estava mais suportando, assim. Então, eu imagino que é muito complicado para elas, porque ao verem a companheira delas suicidar, assim, depois de uma vivência de guerra, elas convivem com uma dor que é muito próxima, assim. Então, elas precisam conviver com a perda da companheira e saber que a dor que levou essa companheira também existe dentro delas. A dor dos abusos durante a guerra, as dores da guerra, o sofrimento, as memórias. E isso é sempre muito complicado, assim. O suicídio é sempre a pior lição que fica para quem fica. Só. E aí elas, como estão juntas, assim, também, tem uma coisa que eu acho que prevalece, que é essa coisa do apoio que se encontra em grupos, assim. Existem grupos de apoio a pessoas enlutadas, e especialmente a pessoas que perderam pessoas pelo suicídio, porque passar pelo luto com apoio, passar pelo luto em conjunto, acaba sendo uma maneira um pouco mais fácil, assim, de encontrar eco nas dores, assim, saber que não sou só eu que estou passando por isso, não sou só eu que estou sofrendo isso. E aí, quando eu cheguei ao final desses 2 filmes, antes de chegar no terceiro, assim, e entendendo um pouco o que seria essa fala de hoje, a gente tem a morte como esse feminino, e a morte é o cessar da vida, é o interromper da vida. E a gente tem o luto, assim. E aí hoje, curiosamente, eu tenho entrado pouco nas redes sociais, mas quando eu entrei, alguém tinha publicado alguma coisa de a enfermagem está em luto porque tinha morrido uma pessoa. E eu sempre fico pensando sobre isso, assim, porque quando morre alguém, automaticamente a primeira coisa que você fala é estou em luto, assim. As pessoas trocam o perfil do WhatsApp, do Instagram, vira uma coisinha, estou em luto, assim, né? É uma comunicação muito rápida, assim, estou em luto. E aí são as frases estou em luto e, tipo,
e a pessoa já tá com saudades, assim. Eu sempre leio essa frase, tenho vontade de falar com a pessoa, abraçar muito ela, assim, e falar, desculpa dizer, você ainda não tá. Sabe? Acabou de acontecer, você ainda nem sabe o que aconteceu, assim, sabe? A saudade é o próximo passo, é o próximo capítulo, é o que vem depois. E o luto também, assim. Quando, na verdade, o primeiro contato que eu tive com o estudo sobre o luto, eu perdi um amigo e aí e fiquei muito próxima da mãe dele, porque na semana em que ele morreu, a mãe dele achou uma carta na mochila dele, que eu tinha escrito para ele, assim, e aí ela quis me conhecer. E aí comecei a frequentar a casa dele, conversar com a mãe e indicaram para ela ler Elizabeth Kübler-Ross e aí ela me indicou também para ler. E aí a doutora Elizabeth, que foi uma canadense, ela era uma médica, ela, ao perder muitos pacientes, assim, ela escreveu, existem várias teorias do luto, mas a forma como ela escreve as fases do luto ficou muito famosa no mundo inteiro e por muitos anos foi o que se acreditou ser o luto. Que é como se cada vez que você entrasse em luto, você passasse por 5 fases, que é negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. Eu li isso em 2010, eu tinha perdido a minha avó, eu tinha perdido a Cláudia, que é uma das amigas mais inspiradoras que eu tive na vida. Eu tinha perdido o Luquinhas, um amigo super querido também, e tinha perdido o Marcelo por suicídio, que era um amigo também muito, muito amado. Então, quando eu li isso, na época, isso fez tanto sentido para mim, gente. E depois de um tempo, eu apenas apliquei isso para qualquer coisa da minha vida, assim. Perdi emprego, tô passando pelas 5 fases do luto, assim. Nossa, terminei uma amizade, tô passando pelas 5 fases do luto. Não consegui o trabalho que eu queria, vou passar pelas 5 fases do luto também. Eu consegui identificar isso muito assim, porque é claro que eu me peguei a uma teoria, assim, na esperança de que quando eu chegasse na próxima fase, quando eu chegasse no final, né, quando eu aceitasse, tipo, aceitei e acabou, assim, era sempre a esperança de chegar no final. Só que quanto mais eu me dediquei ao estudo do luto e quanto mais ao autoconhecimento, à terapia, à tentativa de cessar as minhas próprias dores, eu fui vivendo outras experiências, entendendo outros lugares. Ano passado eu fiz uma espécie de estágio num grupo de apoio a pessoas enlutadas. Hoje eu faço trabalho no Cabana Compassiva. E os estudos atuais, eles não jogam por terra, obviamente, é um estudo muito importante, mas o que a vida ensinou pra gente é que o luto não cabe numa caixinha. O luto não cabe em 5 fases. O luto é um processo individual, ele é um processo atemporal. Eu estou há 19 anos em luto pela morte do meu pai, e isso não significa que eu estou há 19 anos sofrendo e sem viver a minha vida. Mas o luto, ele é a reconstrução da perda do mundo presumido, assim. A gente tem um mundo e quando alguém morre, quando a gente tem uma separação, seja pela morte ou seja por outros caminhos também, pela uma separação de um casamento, o fim de um projeto, são lutos também na vida. É o mundo que a gente conhece que se acaba. E aí a vivência do luto é essa tentativa de reconstrução desse mundo, né? A reconstrução do mundo sem aquilo que nos é perdido, assim. Então, hoje é sabido que o luto é atemporal. Ele vai existir por muito tempo e não quer dizer que a vida das pessoas vão parar naquilo. Mas que é preciso a gente parar de entender, a gente precisa entender que não é uma questão de primeiro ano, não é porque você passou o primeiro Natal, a primeira Páscoa, o primeiro aniversário, que quando você completar um ano, você vai olhar e falar, ai, que bom, acabou, vou seguir, assim. Você vai de reencontro nesses lugares. E um luto desperta outros lutos, assim. Esse ano eu perdi o meu gato, assim, foi uma dor insuportável que eu não imaginei que eu sentiria, assim. Eu sabia que um dia o meu gato ia morrer, mas eu não imaginei que fosse me doer como me doeu. E aí, num determinado momento, eu entendi, assim, que aquela perda me lembrou de tantas outras perdas e que foi uma perda completamente em paz, porque quando eu perdi meu gato, não tinha ninguém falando que exatamente a minha vida tinha que continuar. Os amigos extremamente solidários, todas as pessoas extremamente solidárias. Mas tinha uma coisa menos prática na vida, assim. Eu não tinha tantas providências a tomar porque ele morreu. Eu não tinha, sabe? Eu não tinha que colocar uma pessoa no lugar dele. Ele não era meu colega de trabalho que eu precisava substituir. Eu não precisava fazer uma reunião com o advogado. Eu não precisava nada, assim. Eu podia só ficar quieta no meu sofrimento, na minha dor. E foi importante para entender, assim, revisitar vazios e eu acho que curar de alguma forma as outras dores de todas essas perdas que a gente carrega. Porque não existe outra maneira da gente... Quer dizer, existem muitas maneiras, mas o caminho para se lidar com o luto, o caminho para se lidar com a dor, é sempre entender o que é isso dentro da gente e abraçar e entender o nosso caminho de lidar com isso. Se é falando, se é escrevendo, se é
pedindo ajuda, se é indo para terapia, se é chorando muito, se é reconstruindo memórias, se é tatuando, se é publicando fotos e homenagens. Tudo é válido, porque no fundo tudo que a gente quer é essa reconstrução de mundo, é entender como continuar existindo nesse mundo sem essa pessoa, sem esse ser que nos foi tão importante e dando essa continuidade de vida da forma mais digna e mais leve que a gente conseguia. Assim, tem uma história, quando meu pai morreu, eu não deixei de fazer absolutamente nada, assim, minha mãe nunca proibiu também. Ela, tipo, a gente podia fazer o que a gente quisesse, na verdade, não teve nada que ela falasse que não pudesse. Ela tá ali, ela tá fazendo assim pra mim, mais ou menos. Mas é porque tem uma história que me marcou muito, assim, quando eu tinha acho que 15 anos, não me lembro. A Poliana morreu, que era uma amiga nossa, morreu de câncer, assim. E eu continuei frequentando a família dela todos os anos, porque eu ia numa festa, uma vez por ano lá. E aí, muitos anos depois da perda da Poli, assim, eu descobri que a avó dela nunca mais deixou cantar na casa dela depois que ela morreu, assim. Que não se cantava na casa dela depois que ela morreu. E eu acho que eu não tinha percebido como isso tinha ficado na minha cabeça até o meu pai morrer e eu ter essa sensação, assim, sabe? Eu comemorei meu aniversário, porque eu achava que se eu não comemorasse, nunca mais eu faria isso. Então era uma coisa meio, as pessoas chegavam meio chorando, meio dando feliz aniversário, porque era a primeira vez que elas me viam depois do ocorrido. Eu viajei, eu tinha essa ansiedade, e na época eu também escutei uma entrevista da Marília Gabriela, que falava que quando nós somos jovens e perdemos as pessoas, a urgência de viver nos impulsiona, de alguma maneira, a seguir. Então, a morte, o luto, é esse processo de a morte é esse processo de desorganização do nosso mundo, e o luto é esse processo de tentar reorganizar o mundo, né, como a gente conhece e conseguir seguir em frente. E aí o terceiro filme que eu assisti foi o Mátria, assim. E aí, quando a Lui falou pra eu assistir o Mátria, e a Carla falaram, né, que elas mandaram as sugestões dos filmes que eu assistiria para escrever sobre. Eu falei, não dá, né, pra eu escrever sobre mães que perderam os filhos, assim, eu não sou mãe, assim. Eu não tô num lugar de fala, assim, e aí sempre me incomoda, assim, essa preocupação de não falar de algum lugar que eu não tenha propriedade para falar, assim, né, que eu não tenha experiência de vida para falar. Só que eu acho que tem uma coisa que sempre me atravessa, assim, que for a perda dos amigos, assim. Então, eu não imagino o que é perder um filho, porque eu não sou mãe, porque eu nunca perdi um filho, e ainda que fosse, nunca perdi. Mas eu conheço pela dor das mães dos meus amigos, assim. E há alguns anos eu recebi a notícia da morte de um amigo que tinha suicidado, o segundo colega de faculdade que suicidou, o Marcelo e o Rodriguinho. Quando eu soube da morte do Rodriguinho, eu já tinha alguns anos de formada, assim. E aí na minha cabeça foi um raciocínio um pouco lógico, assim, de tipo, porque quando o Marcelo morreu, era uma pessoa que me era muito próxima, e quando o Rodriguinho morreu, é uma pessoa que eu gosto muito, que era um amigo querido, mas que eu já tinha um certo distanciamento já há alguns anos da faculdade. E eu tive um raciocínio muito lógico, que foi, eu vou amanhã no velório, porque eu vou me apresentar para os pais dele, e vou dizer, eu sou a Denise, eu estudei com o Rodriguinho, eu fiz cinema na UNA, e vim aqui dar os sentimentos em nome da turma. Na minha cabeça isso fazia algum sentido, assim, levar algum alento dessa parte importante da biografia do Rodriguinho. Ele tinha feito cinema, ele se formou em cinema. E esse abraço nunca aconteceu. Porque a mãe dele não teve coragem de ir ao velório, assim. Tendo perdido o filho como ela perdeu, ela não teve coragem de estar ali. E isso é uma coisa que me marcou e que eu vou levar para o resto da vida. Todas as vezes, né, que eu abracei a mãe de um amigo, eu acho que quando eu fiquei muito perto da Soraya, que era a mãe do Luquinhas, que foi um amigo muito querido meu que morreu, eu acho que tinha um pouco esse lugar de tipo, se tivesse sido eu ia querer que meus amigos estivessem perto da minha mãe e tal, mas eu acho que não é esse o lugar. É realmente o lugar de que a gente experiencia uma dor muito, muito grande. A gente não é experienciar no sentido de ser meu, mas talvez de assistir mesmo, assim. E quando a minha avó estava no hospital, ela teve dengue hemorrágica, assim, e eu, na época, fiquei, nossa, por favor, meu Deus, milagre, não deixa minha avó morrer e tal. E aí meu avô me escreveu, na época, falando que, né, que se eu aceitasse que Deus tem seus desígnios e que, né, não quisesse ir contra e tal, que a gente não cabia a mim entender, mas que a minha avó ia com a sorte de não ter perdido nenhum descendente. E que se essa sorte fosse dado a ele, que ali era que cabia a frase de a ordem natural das coisas, assim. Então, a gente pode ter 1000 teorias sobre a vida
e entender que cada um tem seu destino, que cada coisa acontece de uma maneira, mas acho que mães perderem um filho nunca vai ser... Acho que nunca vai ser um lugar que a gente vai olhar com tanta naturalidade, assim. Acho que sempre vai ter esse lugar de parecer que é o momento em que a vida subverte a lógica, assim. E aí, no Mátria, que é esse filme, as mães não sabiam que estavam se despedindo dos filhos para a morte, porque elas não tinham essa noção de que eles estavam indo para a guerra. Eles estavam cumprindo o serviço militar, então era obrigatório, eles precisavam ir. E só muito tempo depois, por meio de... Um conseguiu escrever uma carta, uma viu uma notícia no jornal, que essas mães descobriram que seus filhos tinham ido para a guerra. E que tinham notícias, né, como se fossem boatos de que eles estavam perambulando e tal. Então era uma mistura de dor entre a dor de quem achava que o filho estava perdido, com fome, desorientado, com traumas de guerra, e o medo que o filho tivesse de fato morrido. E uma dessas mães, ela recebe um caixão não identificado, como se fosse o corpo de seu filho, e ela insiste muito para ver o que tem ali dentro. E aí não queriam deixar, ela não tinha dinheiro, queria um advogado, e hoje o Luiz estava recordando comigo essa cena, né, e essa fala, que aí quando alguém fala sobre abrir o caixão, e ela fala, se fosse seu filho, você não ia querer ver. E quando abrem, é um caixão vazio, assim. E acho que nesse momento em que a gente está vivendo, assim, é muito difícil não... Acho que a gente passou pela pandemia, que foi uma experiência dolorosa de assistir, que muitas pessoas perderam pessoas queridas, que muitas pessoas se despediram sem abrir o caixão, no momento em que não sabia o que estava acontecendo, mas ainda assim se despediram sabendo que estavam se despedindo. E nesse momento a gente tem o Rio Grande do Sul, onde várias pessoas estão como essas mães, sem saber se os seus estão perdidos, estão desabrigados, estão no abrigo, ou estão debaixo da lama, ou estão... E tudo isso faz a gente entender que a morte está muito mais perto do que a gente imagina e de uma maneira muito mais dolorosa, assim, porque às vezes a gente assiste e parece que que triste que isso aconteceu, é sempre triste que aconteceu, nossa, lá na guerra, nossa, que triste que isso está acontecendo. Mas as consequências dessa maneira de morrer, essas dores, estão mais vizinhas do que a gente imagina e vão ser igualmente dolorosas, porque são pessoas que precisam lidar com o luto e com uma incerteza, porque uma mãe que não vê o corpo do seu filho no caixão, talvez ela passe o resto da vida alimentando a ideia de que talvez ele não tenha morrido, que talvez ele esteja perambulando, que talvez ele esteja com fome, que talvez em algum momento ela vá conseguir reencontrar. E aí essas mães também têm, em umas às outras, o apoio para passar por essa dor, para passar por esse luto, né? E quando eu vi o filme, tinha muito esse lugar de onde encontrar apoio. E aí elas encontram em vários lugares, assim. Elas encontram na família, tanto sendo apoiadas pela família, quanto sendo fortes para ajudar quem precisavam seguir. Uma delas encontra apoio na religião. E a religião é sempre esse lugar que ela tem uma dualidade, assim. Da mesma maneira que ela conforta, ela pode não confortar. Existem pesquisas que provam que as pessoas uma pesquisa não exatamente prova, né? Mas mostrou que ateus morrem mais conformados porque eles estão ok, já que eles não acreditam em nada mesmo, eles morrem sem nenhuma dívida, assim. Eles não estão cobrando um Deus que prometeu tantas coisas na imaginação que depois não tem para quem cobrar, e eles encontram um apoio na família, na costura, na volta da vida. E quando eu vi os 3 textos e eu escrevi e pensei muito nessa conversa, eu acho que existe uma dualidade, assim. Eu acho que foi difícil, para mim, é um pouco difícil estar aqui hoje, que eu acho que não por acaso tem sido a continuação da vida o meu tema de terapia, assim, de muito choro nas últimas semanas, de muita dor, de muitos entendimentos. E eu acho que tem uma dualidade nisso, que é o que eu coloco no texto, que é quando alguém morre. Eu lembro quando o Ayrton Senna morreu, eu tinha 12 anos, mas eu lembro que o Ayrton Senna morreu, que era um corredor brasileiro, né, assim, morreu no domingo, tinha o Faustão, que apresentava o programa, e eu não esqueço do Faustão falar, Ayrton Senna morreu, tal, a vida continua, mas não hoje, assim, sabe? Ele pontuou, tipo, ok, a vida continua amanhã. Eu nunca me esqueci disso, e eu acho que é uma coisa cruel,
talvez seja a coisa mais cruel que existe. A gente perder alguém que a gente ama e a vida continua. E as pessoas te cobram trabalhar, e você precisa ser produtivo, e você precisa pagar suas contas, e você está com muita dor, e você não sabe o que fazer com essa dor, e as pessoas não querem mais te ouvir falar sobre isso, às vezes, assim, é muito comum no grupo de apoio a enlutados, as pessoas precisam falar sobre aquilo, e aí vai indo, as pessoas vão distanciando, porque ninguém quer ficar perto, né? Estatisticamente, o Brasil é um dos piores países para se morrer do mundo, assim. A gente não tem estrutura de hospitais para morrer, e a gente não tem cultura para morrer. Não se fala de morte no Brasil. E é a única certeza que nós temos, assim, né? O mundo que a gente conhece morre antes da gente. Quando eu morrer, parte do meu mundo já vai ter morrido, parte do meu mundo fica aqui. Mas a única certeza que a gente tem é essa, assim. E por outro lado, você tem um lado que é muito cruel, esse lugar, assim. Eu acho que o lado que me sustenta também é entender que não existe nada mais maravilhoso do que a vida continuar. Assim, eu acho que a vida é sagrada, eu acho que a vida ela é um direito, eu acho que muitas vezes é muito comum as pessoas quando perdem, eu não acho que esse tenha sido um sentimento só meu, que às vezes a gente continua pelo outro, né? Vou fazer isso porque minha avó gostaria que fosse assim. Vou fazer isso. Eu fiz muito isso, assim. No começo eu tinha muito isso em especial pelos amigos, assim. Assim, perder pessoas da minha idade sempre foi um lugar extremamente doloroso, assim, porque é aquilo que me lembra da minha própria finitude. E no começo eu tinha muito isso, sabe? Eu vou viver a vida por eles, vou viver o que eles não viveram. E eu acho que não existe isso, sabe? Assim, existe até um certo ponto, mas hoje eu entendo muito o lugar de viver a vida por mim, assim. Porque eu tenho direito à vida, eu tenho direito a estar bem, eu tenho direito a superar essas dores, eu tenho direito a seguir em frente, todos nós temos. E o meu perfil, né, que a Carlinha citou, o Divirta-se no Caminho, ele não tem esse nome por acaso, assim. Ele tem esse nome de uma crença mesmo de vida, assim, sabe? Que eu acho que o que a gente pode fazer, enquanto a gente está aqui, é ir se divertindo até o momento que a gente não vai mais estar. E eu acho que não é uma questão de viver a vida do que se foram, não podem mais viver, mas não deixa de ser uma maneira de honrar, assim. Eu acho que celebrar a vida é sempre uma maneira de celebrar a minha própria vida, mas celebrar a vida dos meus, porque eles sempre vão estar comigo. E não é que sempre vai ser bonito, porque não é, porque muitas vezes é doloroso, mas é o que me ajuda a sustentar e a seguir. E o ativismo da boa morte, ele se pauta justamente nesse lugar de entender que só é possível ter uma boa morte se a gente tiver uma boa vida. A gente só vai partir bem se a gente viver bem, assim. Tentando diminuir o número, claro que ninguém é perfeito, mas tentando diminuir o número de arrependimentos, de sonhos não realizados, de frustrações, de perdões não dados. Eu acho que é isso que em algum momento vai trazer alguma paz também e que ajuda a fazer sentido essa vida que continua, assim. Obrigado. A pergunta agora é como continuar, né? Nossa, depois... Não sei como que foi para vocês, mas foi pesado aqui. Alguém gostaria de fazer um comentário, fazer alguma troca com a Denise, que está aqui? Todo mundo está, né? Tá todo mundo... Alguém quer uma água também? Ué. Aqui, senhor. Por favor. Perguntem, gente, por favor. Porque a Carla ali ia perguntar se não perguntassem, mas acho que ela precisa de um tempo também. Eu preciso. Senão também eu sigo a pauta, assim que eu sabia. Boa noite a todas, a todos os presentes. Eu peço licença para fazer umas rápidas colocações. Em primeiro lugar, agradecer muito às meninas da organização e a sua bela palestra.
ela está além do simplesmente construtivo. Eu acho que é um alento, é uma espécie de apoio, quase, eu diria, quase profissional. Perdoe a colocação que pode parecer ridícula e ofensiva, mas quando a gente lida com a morte, de certa forma a gente ganha experiência. Isso é um truísmo, mas, né? E a gente fica mais forte, né? Eu peço licença para colocar umas coisas rápidas. Eu venho de duas famílias não exatamente fáceis. Colocando a coisa de uma forma divertida, como já dizia a duquesa de Devonshire, existem contradições, opiniões divergentes, entendeu? E aí tem tiro, tem facada, etc. e tal, mas a gente deixa isso de lado no ambiente de família. Eu queria colocar também que eu tenho uma experiência muito penosa com a universidade. Eu me considero uma pessoa muito o oposto do preguiçoso. E ao entrar na universidade, eu tinha a visão ridícula, inocente, ingênua, de que era um local humanista que eu seria abrigado e apoiado. Eu sou biólogo de formação, mas hoje mexo com música antiga. É uma coisa meio bizarra. Mas tive uma professora magnífica, que foi Soninha Viegas, professora da Fafiche, que era uma especialista em Grécia Clássica. E a convivência com ela, entre outras poucas pessoas, me elevou muito, mudou a minha vida para melhor. E eu tenho uma experiência prática, vamos colocar assim, para que eu tento passar para os meus alunos que música instrumental ou música vocal pode ser uma... eu não vou dizer uma chave mágica, mas eu vou dizer um caminho excelente, paradigmático para a felicidade. Quem faz música é uma pessoa mais feliz. Isso pode outro lugar comum, mas que eu acho que tem muito a ver. Então eu queria agradecer muito a sua fala e a gente fica quando a gente te ouve, a gente pensa assim: eu já passei por isso. Então eu sei, eu peço licença para colocar para você que pode parecer ridículo ou outra vez, você não está só e existem pessoas, até crianças, que compreendem bem o que é a morte ou a continuação da vida, né? E como a gente vive num país extremamente violento, extremamente desmemoriado, e numa época terrível, onde a tecnologia invasiva confunde as pessoas com robôs. Então, eu acho que isso tudo desmotiva a pessoa que passou por um processo de morte. Mas, como você disse bem, de forma muito simples, mas muito tocante, a gente tem que se maravilhar com a vida e seguir em frente, né? Eu também queria colocar uma coisa muito... agradecendo as meninas pelo Nina Mamã. Eu fiquei muito impactado com a fotografia. O copião está excelente, né? Então, assim, é um preto e branco luxuoso. Então, eu fico pensando que como é importante, e eu relacionei com Eduardo Coutinho, o grande documentarista, como é importante que o brasileiro leia, e leia mais, e leia muito, para ter essa carga humanista que os argentinos e as argentinas têm. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa aprender. E como a gente empobrece
ainda com um pouco vínculo com os países hispânicos de fala espanhola, né? Quer dizer, como seria muito mais rico se a gente fosse além de Maradona, da política chã, para chegar ao humanismo do cinema argentino. Muito obrigado. Obrigada pela fala. Na verdade, hoje, quando eu cheguei, eu e a Luísa estava conversando um pouco sobre a fala. Eu falei, Lu, eu fiquei me preparando e eu fico com medo de ficar alguma coisa entre um comentário, uma aula, uma palestra. Ela falou, não, o que for tá tudo bem, assim. E sobre a música, meu avô era um amante da música, assim, e ele falava que ele queria morrer escutando Venha Doce Morte, só que ele morreu, né, não foi uma morte que a gente chama de processo de morte ativa, que a gente vê a pessoa morrendo, mas aí quando eu cheguei na casa dele, ele já tinha morrido, mas a primeira coisa que eu fiz foi colocar a música próxima a ele, porque eu sabia como ele gostaria de partir, assim. E é isso, né? E existe esse lado bonito de que realmente a música salva a gente, alimenta a alma e traz uma leveza também. Temos uma pergunta aqui. Obrigada, boa noite. Nossa, eu tenho tantas perguntas, eu vou selecionar uma aqui e fazer 2 recomendações. Coincidentemente, na sexta-feira eu assisti um espetáculo que a própria autora chama de palestra performance, que chama Quadra 16, que falava sobre o luto de uma mãe, que ao mesmo tempo que deu à luz a gêmeos, 17 horas depois um deles faleceu. E o espetáculo é todo sobre esse luto, e muito do que você falou aqui é explorado nesse espetáculo, então fica o convite para quem quiser expandir o tema. Outra coisa também da sua fala que me tocou muito, me lembrou as palavras de um jornalista americano que tem um livro que se chama Demônio do Meio-Dia, o Atlas da Depressão, em que ele toca nesse assunto, que é o Andrew Solomon. E ele fala sobre como a depressão é uma doença diferente das demais, porque se eu for plantar bananeira, se eu tiver câncer e quiser plantar bananeira e me sentir melhor, eu ainda tenho câncer. Mas se eu tiver depressão e eu plantar bananeira e me sentir melhor, eu tive um pequeno processo de cura ali naquele processo, né? Quando você falou das diversas formas de viver o luto, me lembrou muito essa questão da gente não se prender, a gente entender o nosso luto e encontrar alternativas terapêuticas para ele. Eu tenho uma pergunta, porque eu tive interesse de ser doula da morte. Na hora que eu fiquei sabendo do tema, eu falei assim, meu Deus, eu vou lá, porque eu quero ser isso. Te ouvindo falar, o interesse cresceu ainda mais. Então, eu queria saber como que é esse mercado. É até estranho chamar de mercado, né? Mas aqui em Belo Horizonte, onde que eu vou para ter formação? E a outra pergunta também é como que, assim como os psicólogos fazem terapia, como que uma doula da morte lida com os sentimentos que vão ser despertados nela, nesse processo que é tão íntimo e doloroso. Obrigada. Obrigada pelas recomendações e pela colocação, pela pergunta. Mercado, não deixa de ser a palavra, assim. É recente no Brasil, assim. No Brasil ainda tem um pouco de resistência com o termo doula da morte. Então tem hora que ele está como doula da morte, como doula da finitude ou como doula de fim de vida. Estão formalizando agora a associação de doulas. A DOM está sendo... Eu estou no grupo, gente, mas eu não consegui acompanhar algo imprevisto que teve com a formalização, mas eu sei que ela está acontecendo porque é uma coisa que vem crescendo mesmo. E aí, as áreas de atuação é um pouco isso, porque, na verdade, eu formei pela Amortecer, que é uma escola do sul do país. Eu fiz na época da pandemia, fiz online, assim. É um processo, assim, na verdade, eu recomendo fortemente a todas as pessoas fazerem esse curso, porque, na verdade, eu fui fazer focando num lugar altruísta, porque eu vou fazer meu projeto e eu vou ajudar as pessoas, e, na verdade, eu doulei as minhas dores e os meus lutos durante o curso inteiro, assim. Teve uma aula que todo mundo teve que parar para me consolar, porque eu não conseguia parar de chorar, porque alguém tinha falado sobre suicídio e sobre, tipo, Deus ter permitido, e aí eu só não parei mais de chorar nesse lugar de que a gente precisa sempre estar voltando e entendendo, assim. Então é uma formação muito completa, porque ela te permite atuar aonde você quiser nesse envolvimento da morte, assim. Porque não é um lugar em que você vai ter... Obviamente que se você quiser estar
no primeiro lugar de contato dentro de uma funerária, você vai ter que fazer outros cursos para entender como preparar o corpo, etc. Mas é um curso que te prepara para tanto estar ao lado de quem está partindo. E aí, quando a gente fala quem está partindo, a gente está falando muitas vezes do universo que a gente fala das pessoas com doenças ameaçadoras da vida, que são pessoas que recebem diagnósticos de difícil cura e que começam a passar pelo processo de saberem que vão morrer, né, que são processos que podem ser longos ou podem ser curtos, e doulas que atuam muito quando a gente fala ali dos momentos finais de pessoas que a gente fala do processo ativo da morte, né, que a pessoa entra num processo que a gente fala que a morte vem pela dissolução dos elementos, assim, a pessoa desidrata, perde a água, o corpo começa a parar aqui a terra, então tem pessoas que atuam muito nesse lugar, tem pessoas que atuam no luto, aí com pessoas enlutadas, já no processo dos familiares que ficam. E assim, eu tenho uma amiga que ela, desde o primeiro dia de aula, assim, ela só falava dos animais, e ela tem muitos cachorros, e ela, por exemplo, se especializou em luto de pets, assim, e foi importantíssima para mim na perda do meu gato, assim. Foi uma pessoa que me escreveu, me acompanhou, me ajudou também. E é um pouco isso, assim. Então, na verdade, eu não sei te dar uma resposta tão precisa sobre um lugar de atuação em Belo Horizonte. Eu tenho uma colega que formou comigo doula agora, que ela está fazendo uma investigação imensa sobre cemitérios, porque ela e uma outra colega estão pensando em maneiras mais sustentáveis de enterrar as pessoas e tal, o que fazer com corpos. Porque é um pouco isso, sabe? Você pode atuar em qualquer uma desse leque, assim, sabe? Não tem exatamente um lugar, mas ele começa agora a se organizar enquanto mercado, enquanto já existem pessoas que recebem pela doulagem, que recebem para estar num processo parecido com o que é o da doula de nascimento, que a pessoa contrata para ficar ali acompanhando durante toda a gestação até o nascimento. Hoje já existem no Brasil e em vários lugares as pessoas que contratam a doula para acompanhar alguém que está num processo de uma doença terminal, de uma doença que sabe que se vá, assim. Eu fiquei muito a minha área de interesse maior é o processo do luto, o processo de registro de memórias, assim. Ano passado eu também me formei terapeuta da dignidade, que é uma psicografia breve para poder fazer o registro de memórias de pessoas com doenças ameaçadoras da vida, assim, que é uma sequência de entrevistas que você faz com a pessoa, você escreve a história da pessoa e entrega para ela esse livro escrito no âmbito com a ideia de devolver a ela a dignidade dela, assim. Então, por exemplo, para mim, Denise, o que sempre me pega é esse lugar de lembrar as pessoas que elas são mais que seus diagnósticos, mais que suas doenças, de terem suas memórias preservadas, de terem a sua dignidade preservada até o último minuto dentro dessa bandeira do ativista da boa morte e da preservação do sagrado, assim. Acho que não é muito linear como eu cheguei nisso, mas é isso também. Quando eu conheci o conceito do sagrado, assim, foi essa mudança, assim, de entender, ajudar e preservar o que é o sagrado de cada um. E acho que respondi tudo. Querida, parabéns. Estou muito tocada pela sua palestra. Esse ano foi um ano extremamente estranho, assim, em relação à questão da morte. De março até maio, eu estive em 7 velórios, entre pais de amigos e entre amigos que se foram. E a forma que eu encontrei de entender isso, de lidar com isso, eu associei às fases. Então, teve a fase dos aniversários de 15 anos, depois as formaturas, depois os casamentos, depois o nascimento dos filhos, depois as fases que eu fui vivendo. E agora eu estou vivendo essa fase. E quando você começou a falar e foi indo, né, a palestra foi acontecendo assim, chegou uma hora que eu já ia sair. E aí você começou a falar de vida. E aí eu entendi que, na verdade, você estava o tempo todo falando de vida. E é muito... E aí vem de encontro a uma conversa que eu estava tendo com Laura, com Celinho também, desse respiro. Então é muito importante, eu acho, a forma como você finalizou a sua palestra. Queria te agradecer. Muito obrigada, parabéns. Obrigada, querida. E
é muito importante te ter por perto. Obrigada, querida. Essa eu falei com a Carlinha um pouco antes. Falei, a minha preocupação é como termina isso. Assim, eu quase trouxe uma música para tocar no final, assim. Mas, assim, Ana, sinto muito por esse seu ano, por passar por isso, assim. Eu não sei se são fases, sabe, Ana? Isso, você me falando, me remete a 2010, assim, porque em 2010 foi isso. Eu perdi minha avó, eu perdi 3 amigos, mas foi um ano em que muitos amigos perderam os pais também, sabe? Assim, era uma coisa, parecia que toda hora. Eu me lembro que chegou uma hora, morreu o seu Álvaro, que foi o primeiro patrão do meu pai, assim, foi uma coisa meio aleatória. Meio aleatória, assim, era uma morte que, tipo, ok, era um idoso, meio... Mas eu lembro que eu levantei pra ir, teoricamente eu iria porque ele foi o primeiro patrão do meu pai já tinha morrido, não era exatamente, né, a morte também é um compromisso social, e eu lembro que eu não fui porque eu não aguentava mais. Eu falei, não tenho mais condições de ir num velório esse ano, assim, porque eu já tava, tipo, no meu 10º velório. Eu falei, eu apenas não tenho mais, porque o velório também tem esse lugar social, né, a gente chega, a gente tem que cumprimentar todo mundo, a gente tem que conversar. Assim, às vezes é meio divertido, às vezes você conta uma piada, às vezes você ri, você vai ver, aí vai fazer a promessa, né, vamos encontrar sem ser no velório e tal, né, encontrar mais vezes na vida. Mas é exaustivo, assim, eu não sei te dizer se tem uma relação com fases da vida, porque eu já vivi um ano assim, e que foi uma virada de chave, assim. Foi um ano em que eu mudei a maneira de ver. E Lu estava aqui soprando no meu ouvido, vão ter os amigos para lembrar, né, que ela estava falando do trabalho que eu faço, acho que volta agora em junho, se tudo correr bem, espero que corra, que é o Cartas de Amor, Palavras de Despedida, que é uma oficina, assim, que é muito voltada para essa coisa da escrita enquanto despedida, mas também lembrando dos outros lutos que a gente vive, assim. Quando eu dei a primeira edição foi bem engraçado, assim, foi meio curioso de fazer, porque tinha uma pessoa que ela, tipo, acho que ela não tinha lido bem a descrição que era, assim, aí eu falava de luto e ela ficava, tipo, nossa, na segunda... Era visível a cara dela da segunda vez, tipo, nossa, não acredito que essa pessoa tá falando de luto de novo. E aí ninguém nunca queria compartilhar nada, assim, só que quando chegou no final todo mundo compartilhou, e aí foi essa coisa meio diversa, assim, que aí veio o luto da separação, o luto do divórcio, o luto do fim do sonho, do emprego. E a Lu estava me lembrando de falar sobre isso, sobre essa potência da gente sempre pensar que as maneiras de lidar com o luto realmente ajudam a gente a lidar com os pequenos lutos da vida, porque esses a gente está vivendo a todo momento, né? Alguém mais quer falar alguma coisa, um comentário, uma pergunta, uma dúvida? Amanhã é sobre esperança, tá, gente? Só pra, né? Vamos terminar lá em cima. É isso, né? Começamos na guerra, estamos na morte, mas amanhã eu prometo esperança, descoberta. Na verdade, assim, foi como a Ana falou, a palestra da Denise e a escolha, na verdade, também, com um trabalho muito sensível, né, que a AD tem. É porque parecem antagônicos, mas na verdade, né, a gente para falar da vida é preciso falar da morte, porque, né, como ela já falou e frisou bem, é a única certeza que a gente tem. E o luto não é só sobre uma morte física. Ela tem um trabalho lindíssimo que, né, estava esquecendo de falar. Sobre cartas de despedida. Então, que pode ser mudança de trabalho, término de um relacionamento, sei lá, uma briga com um amigo, ou término, né, de uma relação, independentemente se é relação de casal. E é um trabalho muito bonito, e um trabalho, né, que mexe, assim, demais, mas que é necessário. A gente falou hoje a Ade falou do ciclo das plantas, que eu só faço metáfora com as plantas, que eu virei a louca das plantas. Mas porque a gente aprende muito com a natureza, com ciclos, que às vezes realmente é muito importante fazer essas podas. E parece, né, é uma morte. Não sei, a doula vai definir, mas é isso, né, podar às vezes faz crescer, tá? Então, gente, amanhã nossa programação começa às 3 horas da tarde. Amanhã vai ser mais... esperemos, não sei, porque também a esperança é um pouco relativo. Mas começamos a programação às 3 horas da tarde com a Noiva do Deserto. Depois temos uma estreia nacional aqui, um filme que estreou na Argentina mês passado, que é O Vento que Arrasa. Vamos ter a palestra da Roberta Veiga, que ela analisou
todos os filmes, né? Também é uma das autoras do texto aqui do catálogo. E, obviamente, vamos encerrar também com o filme La Rebelión de las Flores, com a nossa convidada, que ontem também o tempo foi corrido, né? Então, para quem não assistiu, amanhã é a última oportunidade que vocês têm, então, por favor. E participar dessa troca, dessa roda de conversa, desta criação de redes linda, e que a gente sabe, né? Que a gente sempre está multiplicando e a gente tem muita coisa para aprender. Então, é isso. Muito, muito obrigada. Não, peraí. Porque a Denise, Só uma fala, só bem lembrado, Maria, a gente tá ótimo, que a gente combinou de se lembrar das coisas, mas Carla tá me lembrando aqui de uma fala importante, e aí, enquanto o Luiz falava, a ideia sempre foi essa, né, eu ia vir com a minha blusa, na verdade, viva como se você fosse morrer, porque você vai, mas eu escolhi outro figurino, mas eu acho que essa blusa pode cair bem amanhã para trabalhar o dia inteiro num cemitério. Mas a Carlinha me lembrou aqui, bem lembrado, eu agradeço, que não tem como a gente falar sobre o suicídio, né, que passa pelo sofrimento mental. Eu não sei pelo que passa a plateia que me escuta e tal. Então, sempre dizer que, né, se alguém tiver em sofrimento, se alguém estiver passando por alguma situação, lembrar de pedir ajuda, lembrar que tem o CVV, 188, e se temos pessoas também que estão passando por isso, lembrar que é sempre ao contrário do que se diz, que quem fala não vai fazer, o que as pesquisas provaram que quem fala está verdadeiramente pedindo ajuda. A gente nunca vai ser responsável pela atitude do outro, pela decisão do outro, mas não podemos perder, né? O humano em nós, de estarmos atentos, disponíveis e precisando também recorrer à ajuda e pedir ajuda. Agora sim. A entrega aqui, né, da mostra, tem um catálogo e umas coisinhas, e essa linda eco bag, para quem quiser, eu vou fazer a publicidade. É de uma artista que também está presente aqui conosco, que é feito por nós, que é da Lila. Então, quem quiser comprar essa colinha, tem esse modelinho e tem outros com temáticas da Argentina, que é a Lila, que está aqui. Levanta a mão, Lila. Qualquer pessoa que quiser aqui. Tá feita com muito amor e carinho. E pensando bem, eu sou ótima de garota propaganda da tia Lila, assim, porque eu adoro as coisas dela e eu tenho várias coisas dela. Então, agora sim. Muito, muito obrigada e a gente se encontra amanhã.